provando que Deus existe utilizando apenas um relógio. E antes de mais nada, gente, eu quero dizer para vocês que esse vídeo, ele de nenhuma forma é um clickbait, tá? Eu desafio você que está assistindo a ficar até o final desse vídeo para vocês entenderem o argumento que eu vou estar utilizando nesse vídeo. Então, se você que está me assistindo gosta de assuntos como filosofia, cristianismo, teologia, você está no lugar certo. Então já se inscreve, tá bom, gente? Deixa o like de vocês que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser uma experiência diferente das iguais. Bom, então vamos começar. Para efeitos didáticos desse vídeo, para que a gente realmente entenda o argumento, a gente precisa primeiro começar a imaginar uma situação hipotética. Primeiro vamos imaginar que o ser humano ele jamais tenha visto um relógio. Para exemplificar, para vocês entenderem o argumento, vamos imaginar, vamos usar a mente para a gente conseguir pensar um pouco nessa ideia. Então vamos lá. Imagine que você e seu amigo saem para caminhar numa floresta, num bosque, enfim. Tá você e tá seu amigo e vocês começam a caminhar, conversando, em um diálogo, numa floresta. Imagine que você e seu amigo nunca tenham visto um relógio. Isso daqui é só para fins didáticos, para vocês entenderem o argumento. Vocês nunca conseguiram observar um relógio, tá? Vocês caminham na floresta, por exemplo, e vocês se deparam com uma pedra. Ora, quando vocês se deparam com aquela pedra, vocês não vê nada demais. É só uma pedra e vocês continuam a caminhar e a caminhar. Durante essa caminhada, vocês se deparam justamente com um relógio. Tendo em vista que vocês nunca tiveram a oportunidade de observar um relógio, ali era a primeira vez que vocês teriam um contato diretamente com uma ferramenta, um item como esse, um relógio. Rapidamente, ao ver um relógio, você e seu amigo, obviamente, são seres racionais, são seres pensantes. Vocês iam olhar aquele relógio e vocês iam achar algo diferente. Vocês iam pegar aquele relógio, com certeza, e vocês iam começar a perceber que o relógio, ele segue alguns padrões, né? Vocês podem ver aqui, ó, que esse ponteirozinho, ele está se mexendo, ó, lentamente. Mas vocês podem ver, ó, que ele está se mexendo. Todo relógio que esteja funcionando, pelo menos, né? Ele se mexe. Você e seu amigo ia pegar e ia ver que o relógio ele tem números, ele tem ponteiros, e mais profundo, vocês iam olhar a parte mecânica. Vocês iam ver que o relógio ele tem engrenagem, alguns relógios têm bateria, tem pilha, tem partes mecânicas que permita que o relógio funcione de forma sincronizada. Tem números, tem ponteiros, tudo aqui está muito sincronizado para que esse item funcione de uma forma muito perfeita, para que ele possa datar a hora do qual nós estamos. Então, rapidamente, você e seu amigo são seres pensantes. Vocês iam deduzir que esse relógio, ele está ali. Vocês não viram ninguém, vocês não viram nada deixando ali, simplesmente vocês encontraram um relógio. Claramente, um ser racional ia raciocinar e ia chegar na conclusão que um objeto como esse está ali, mas que só outra pessoa inteligente foi capaz de criar isso e possivelmente pode ter deixado ali, pode ter derrubado, pode ter se esquecido, enfim. Vocês iam chegar a uma conclusão óbvia. Alguém criou esse relógio e deixou ali. Percebam. Um mecanismo, um item como esse, tão perfeito, tão extraordinário, que funcione dessa forma, que tenha engrenagens que funcionem, não pode ser obra do acaso. Não pode ter estado ali, de repente, por acaso, alguém criou esse relógio e deixou ali. Esse daqui é o princípio básico, tá bom? Tá, Lucas, a essa altura do vídeo eu já entendi. Um relógio, ele realmente é um mecanismo que funciona muito bem. E que se nós nunca tivéssemos visto um relógio antes, realmente nós íamos deduzir que um objeto como esse só pode ter estado ali realmente por alguém. Esse produto, ele não pode ser obra do acaso. Pois bem, mas o que é que isso tem a ver com Deus? Onde é que entra Deus que eu não estou tentando entender isso aqui? Vamos lá. Da mesma forma, preste atenção agora, da mesma forma que um relógio como esse, ele é complexo e que a sua complexidade aponta diretamente para o criador do relógio, o universo do qual nós conhecemos, né? O universo, quando eu falo, as estrelas, os planetas, o cosmos em si está fora. O espaço sideral, ele é um mecanismo muito mais complexo do que esse relógio. Esse relógio, ele possui engrenagens dentro dele. Ele possui algumas engrenagens, mas vamos pensar em uma engrenagem super maior do que esse relógio, uma mega engrenagem.
E quando nós falamos de uma mega engrenagem, nós estamos falando justamente do cosmo, do espaço sideral. Ele funciona de uma forma muito detalhada. E na verdade, gente, esse argumento ele foi utilizado por um filósofo e teólogo que viveu ali mais ou menos em 1743, chamado William Paley. Foi um brilhante filósofo e teólogo. E ele ficou conhecido pelo seu argumento que ele chamou de designer inteligente. O Paley, ele justamente dando esse exemplo do relógio, ele percebeu que o nosso universo, ele também possui constantes detalhadas, constantes antrópicas, leis que regem o universo como uma engrenagem, e que se essas engrenagens elas não tivessem sincronizadas, a vida e o universo não seria possível. Vamos se aprofundar um pouco agora sobre o universo, e eu quero mostrar para vocês por que o William Paley, ele utilizou um relógio para chegar no universo e para dizer que o universo, por tão complexo e por tão detalhado que ele seja, ele necessariamente precisa de um criador. Ninguém concluiria que o relógio do qual nós vimos, ele surgiu por um acaso. As teorias do princípio do universo é que quando nós tiramos Deus, o que resta é simplesmente o acaso. O universo, ele simplesmente existe por um acaso. Mas, no exemplo do relógio, ninguém em sã consciência ia ter essa conclusão. Então, por que quando nós vamos para o universo, que é totalmente mais complexo do que um relógio, nós concluímos que veio do acaso? Isso não tem coerência, isso não faz sentido. Vamos falar um pouquinho do universo para vocês entenderem a complexidade que existe. Por exemplo, a força da gravidade. Se a força da gravidade ela fosse um pouco mais forte, o universo ele teria colapsado entre si, logo após o Big Bang. Se a força da gravidade fosse um pouco mais fraca, estrelas e galáxias nunca teriam se formado. Percebam a sintonia que o universo está. Percebam o detalhe da lei fundamental que o universo ele precisa para que a vida ela possa existir. Outro exemplo, nós podemos falar do ajuste cosmológico. O ajuste cosmológico ele foi ajustado em 10 elevado a 120, e isso é um número muito preciso. Se esse número fosse um pouco maior, o universo ele teria se expandido rápido demais, impedindo a própria formação de estrelas. E se a força cosmológica fosse um pouco menor, teria colapsado antes de formar os próprios planetas. A força nuclear forte é o que mantém os prótons, os nêutrons, todos unidos em um único núcleo. E se isso fosse 2% mais forte, não haveria hidrogênio, ficaríamos sem estrelas, como o Sol, por exemplo. Não haveria elementos pesados, sem química para a vida. A expansão inicial do Big Bang também é um ajuste que nos mostra o quão precisou para que a vida ela pudesse ter existido. E a expansão inicial ela foi ajustada de uma forma tão precisa que se fosse diferente em uma razão de 1 elevado a 10 sobre 60, o universo ele claramente seria hostil à vida. Nenhum tipo de vida seria possível em um universo hostil. Existem diversas outras leis, como o nível de oxigênio da Terra, a transparência atmosférica, o distanciamento dos planetas, dentre outros, mas o que eu quero deixar claro para vocês é isso, é que quando nós olhamos para o universo, nós percebemos que o universo ele segue leis que os regulamenta. O universo ele é fundamentado não de uma forma aleatória, por um acaso. Isso não existe quando nós olhamos para o universo. Os cientistas eles estudam leis, e se eles estudam leis, significa que toda lei precisa de um criador. O criador do universo e de todas as leis que permitem com que a vida ela seja possível só pode ser Deus. Deus, ele é o Criador todo-poderoso de todas as coisas. Assim como um relógio, ele precisa de um relojeiro, o universo, ele precisa de um construtor muito inteligente para que a vida, ela seja possível. Isso daqui não pode de nenhuma forma ter vindo do nada. O universo da mesma forma. Então eu espero, gente, que nesse vídeo eu trouxe esse relógio para deixar bem mais didático, para vocês realmente imaginar, internalizar o argumento de William Paley para que vocês entendam que faz muito sentido, entendem? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero muito saber, né, de vocês. Deixe o comentário de vocês e até uma próxima.